Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro quadro que não começa com Malk, mas que possivelmente é mais malcaviano do que qualquer outro, porque ele se chama Que Tipo Estranho de Malcaviano é Esse? Porque, afinal de contas, quem não é malcaviano? Não é? Já diria, eu acho que Caetano Veloso, e ele provavelmente tirou isso de alguém, que de perto ninguém é normal. Então, basicamente, eu tô aqui hoje pra provar que todo mundo é malcaviano. Não é isso que eu vou fazer. Muito longe disso, na verdade. Mas todos são. A ideia do quadro, pra começar, ela surgiu porque a gente tá fazendo os quadros de lore e eles tomam muito, muito tempo. E a gente não quer abandonar a segunda-feira de fazer algo, pelo menos, né, tipo, tá aqui no canal e também de gerar esse conteúdo que vai depois pra plataforma vermelha. Só que a gente precisa de tempo. Ele precisa de tempo, porque é ele que faz a parte de lore. Então, no fim das contas, a gente precisava colocar algo nesse lugar. Mais leve, né? Mais leve. E basicamente surgiu a ideia da gente fazer uma conversa informal. E daí isso acaba, né? A gente vai, sei lá, explorando experiências, jogos passados, ideias, personagens e tal. Com também a intenção de levantar a ideia de plot, ideia de NPC, sabe? E eu acho que isso pode ajudar bastante, né? Tanto, né, ideia de criação de personagem também, por aí vai. O outro ponto é que o Rafa me deu uma ideia recentemente, que ele falou, eu tive essa ideia e essa ideia já nasceu com um tag de nome, e esse nome era o meu, no caso, que é sobre conversar sobre personagens e as histórias dos personagens das pessoas, e que é um pouco o que eu estou querendo adaptar e desenvolver para a segunda temporada do Malk Talk, porque eu já falei com vocês que eu não tô tão satisfeita com o que o Malk Talk acabou se transformando no fim. Né? Ele deixou de ser uma coisa tão pessoal, tão íntima como era a ideia a princípio. E eu acho que, assim, todo mundo gosta de falar um monte sobre os próprios personagens e os próprios jogos. E a gente não é exceção? E a gente não é exceção. E a gente também acha que é uma ideia legal pra dar uma visão macro do nosso jogo, relembrar as nossas primeiras experiências com a V5, avaliar o que deu certo e o que deu errado, o que a gente poderia ter mudado. Inclusive hoje, quando eu estava fazendo a seleção das imagens dos personagens, eu já me toquei de uma coisa que a gente já mudou, que a gente já fez diferente na história da Velvet. Ah, o Walking Dead. Sim, eu chego lá em algum momento. Boa. Então eu acho muito legal a gente entrar de cabeça nessas coisas e a gente bater um papo sobre isso. Sim. E se vocês gostarem da ideia, da proposta, a ideia é que futuramente a gente vai acabar trazendo outras pessoas pra falar sobre. Sim, personagem. No futuro, talvez não exatamente neste quadro, mas como parte do Malk Talk. Então, é isso. Sim, ou seja, a é Malcaviana tinha um nome na cabeça e ela queria fazer alguma coisa com ele e a gente encaixou um quadro no nome que eu tinha em mente. A gente finge que era tudo planejado. Foi tudo. Mas foi. Só foi planejado em partes separadas do espelho. Ah, tá, entendi. Entendeu? O que a gente fez foi ir juntando os caquinhos e colar. Muito bom, muito bom. Não é? Muito bom. Bruno, olá! Oi, tudo bom? Pessoa misteriosa que não tem foto de perfil. Você não usou Lagírios hoje também, né? Eu não usei Lagírios, deixa eu fazer isso. E esse jogo a gente começou a jogar em 2018, no finalzinho de 2018, assim que saiu, né? Literalmente assim que saiu o livro da V5, então muita coisa do começo a gente usava a ferro e fogo as regras, mas elas foram sendo alteradas à medida que a gente foi jogando. E também é uma época onde eu tinha mania de pôr nome nas crônicas, tipo nos grandes arcos, né, por assim dizer. Os grandes, porque os arcos eram realmente grandes na história da Lorena. Sim. E o primeiro arco do jogo, o nome é Brink, que meio que o significado, que eu escrevi muito pelo significado dessa palavra, que é um ponto em que algo tipicamente desejado está prestes a acontecer. Tipo, e meio que a beira do abismo é o que eu leio, mas é só a beira, sabe? Tipo, é a beira do abismo, pra mim, o meu entendimento, sabe? Tipo, e eu acho que não teria a palavra melhor pra descrever o início da história da Lorena. Sim. E... ela diria os... Aí, seu gato, Nossa, você veio depois ninja. que eu te mandei a mensagem ou você veio antes? Ninja, né?
Assim, e todas senão as foi imagens, né? transmimento de pensação. Sim, todas as imagens, elas foram inicialmente obtidas através do Pinterest. Sim. Hoje, eu fuçando, né, pra montar a apresentaçãozinha aqui, eu descobri que algumas não estão disponíveis mais, mas daí eu já coloquei elas lá na minha pasta, nessa pasta que eu mandei aí, com o link de onde elas são originalmente, que normalmente é o ArtStation ou o DeviantArt. Ah, tá. Tá? E é isso. Então a gente já quer avisar de cara que a gente não tem o direito sobre as imagens, mas elas estão publicamente na internet. E a gente não tá usando elas para fins comerciais. Elas estão só como parte, né, do suporte como ilustração da nossa crônica. Sim. Né? E nunca foi a intenção publicar isso de nenhuma forma. A gente tá trazendo aqui pra vocês como uma conversa informal, mas foi só como as coisas aconteceram. Sim. E é isso. A gente começou a jogar Lorena, como o Dan disse, logo que saiu a V5. Sim. E a gente estava jogando a minha primeira história ainda, que durou bastante tempo, que foi com o Nico, meu primeiro malcaviano. E eu não tinha intenção de parar. Sim. Só que saiu a V5, o Dan estava com fogo naquele lugar que vocês sabem bem onde é. E ele começou foi por causa da história de personagem, né? Sua ideia de personagem foi uma coisa que me motivou muito a querer jogar na V5. Sim. Que, tipo, nasceu por um one shot que você acabou nem jogando. Exato. Que é a ideia de uma hacker. E isso encaixava demais com tudo que a V5 trazia, né? Exato. Ia contra muita maré da V5, mas era muito original a ideia. Sim. E, tipo, era muito tempos atuais e... Ups. Eu tô mudando, eu tô fazendo transição já. Ah, tá. Porque eu já vou mostrar pra vocês... Ah, tá. A ideia da Lorena. Que foi isso daí. Inicial. A primeira imagem que eu fiz da Lorena foi feita num joguinho de vestidinho de boneca. Chama Love Nikki, se eu não me engano. Isso mesmo. Dress Up Queen, um negócio assim. Sim. E basicamente foi isso. A gente tava aqui em casa conversando, tinha um amigo com a gente, e ele falou, queria jogar. O Dan falou assim, ok, eu posso desenterrar uma one shot aqui pra vocês. Não, eu criei aquela one shot. Então, desenterrou do seu cerebrinho. Ah, tá, ok. Eu criei na hora mesmo. E... tipo, enquanto ele meio que pensava, ele já deu meio que a ideia, que, tipo, vocês vão ser, tipo, ajudantes do xerife. Sim. Vocês estão sendo ensinados por ele e o xerife desapareceu, então vocês, tipo, a gente nem vai fazer ficha, mas vocês escolhem o que vocês querem. Sim. E eu pensei, se eu preciso de algo que seja eficiente em investigação em dias atuais, eu preciso de alguém que manje tecnologia. E esse foi o conceito da Lorena. E daí, enquanto ele criava meio que o básico, enquanto o outro jogador criava o conceito do personagem dele, eu meio que abri o joguinho e montei essa imagem. Oh, isso... Eu não lembrava disso, mas que legal. Basicamente, eu fui no banheiro e montei essa imagem. Eu não ia falar isso, mas agora que você provocou, eu tive que soltar. Eu não lembrava, não provoquei, não só lembrava mesmo. Eu sei, tô enchendo o saco. E daí foi isso. E aconteceu uma coisa que é muito interessante, que eu não acredito em coisas místicas e hoje em dia eu tenho um entendimento diferente sobre a situação, mas na época tinha algo na minha cabeça que toda vez que eu olhava pra algum canto, sabe quando você tem aquelas visões de canto de olho, assim? Eu via um gato preto. Gente, e na época eu tava assim, caralho, mano, sabe? Eu tava ficando com o na mão, porque, tipo, toda vez que eu olhava pra um canto eu via um gato preto e a gente não tinha gato ainda. Sim. Nossa, faz tempo mesmo. Sim. E aí eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser uma gangrel, porque ela tinha que se transformar num gato preto. E desde então, eu parei de ver esse suposto gato preto. Então eu imagino que fosse só o meu cérebro querendo que eu criasse isso nesse sentido, assim. Mas na época, óbvio que eu achava que era algo místico. Minha desmistificação é muito recente. Sim. E é isso, essa é a origem da Lorena. Sim, essa origem da Lorena. No fim das contas, não aconteceu a one shot. Sim. Porque o
O outro jogador que teve que sair, foi embora. E ele gastou tanto tempo descrevendo a primeira cena do personagem dele, que daí, na hora que, tipo, ele olhou no relógio, putz, eu tenho que ir embora, então basicamente foi isso. Sim, miou hard, né? Então eu nunca cheguei a jogar com essa personagem que eu tinha tido essa ideia, e ela nem tinha uma forma na minha mente. Só que o Dan curtiu e falou, putz, isso tem muita cara da V5, vamos fazer algo nesse sentido, e foi me perturbando até que eu aceitei. E como tudo que a gente joga era pra ser uma história curta, era pra ser uma one shot ou coisa do tipo. Só que eu me apaixonei não era mais, pelo cenário. Mas sim, não. Esse foi. A Lorena era pra ser um jogo bem curto mesmo. Sim. Tanto que algumas coisas foram mudadas porque o jogo teve que aumentar, né? Exato. Sim. E meio que foi isso. Né? Sim, tipo, eu acho que essa história de eu como gostei começou tanto mesmo. do cenário e de como as coisas foram logo no começo, que eu virei e falei assim, não, eu quero continuar jogando, te vira, e daí o Dan foi obrigado a criar. É como acontece E sempre. nós chegamos a 600 e alguma coisa horas Primeiro com ela. 640, mas eu não lembro. Acho que é 590, na verdade. 590? É Cacete, algo assim. velho. Tá anotado em algum lugar, mas não vou procurar agora não. Mas é menos de 640. Sim, é muito próximo de 600. 690. É. Tá, mas é isso. E a primeira pergunta que eu tenho pra você... Você Vamos lá. tem perguntas. Eu pensei em algumas coisas, né? Que pra mim o começo da história da Lorena me traz muitas memórias positivas, né? E... Tipo... Na verdade, antes disso, você podia talvez falar um pouco do background dela, rápido. Tá. Que o background dela é um pouco tenso, Sim. tem gatilho de... Gatilho de talvez abuso infantil, mas não chega a existir nenhum tipo de... Não existe você vai nenhum abuso. dar o máximo que você puder, né, de tudo. Sim. Basicamente o que eu precisava eu precisava criar um personagem que fosse a motivação da Lorena fazer tudo que ela fez e ter uma transformação tão intensa numa idade tão jovem. Uma hacking, né? E que ele fosse odioso. Sim. E pra mim, uma das coisas mais odiosas que existe é pedofilia. Então, basicamente, é isso. Mas eu não quis colocar isso de forma intensiva, de forma que criasse meio que Tipo, eu não quis usar isso como recurso narrativo. Então, basicamente, o que acontece o pai da Lorena tem um amigo que é um político na cidade. E ele chama a Lorena e a irmã mais nova, que eu tenho imagem dela também. Vocês me aguentem, porque hoje é dia de mostrar a imagenzinha. Cadê? Aqui. Ops. Se eu não tirar a Lorena, fica difícil, né? É verdade. Que é a Verônica, que é um nome que eu sou apaixonada desde criança também. Da hora. E elas vão, só que a Lorena já não gostava desse cara. Isso, tipo, ela a Lorena já tem, tipo, 14, 13, 12 anos, né? Tipo, são super Sim, super novas, a Lorena né? tem 14 e a irmã tem 12. Eu acho que é isso, É 12 isso? ou 13, Tá. Tipo, mas elas são bem jovens, entrando na adolescência ali, principalmente a Lorena. A Lorena já não gostava do cara. E ela meio que tenta dizer que não, mas a irmã tá muito empolgada, porque era pra ir pra piscina e etc e tal, então ela acaba indo. E nisso, ao invés de se divertir com as outras crianças, ela vai pra cuidar da irmã. Então, enquanto ela tá observando, ela vê que o velho nojento tá tirando foto das crianças brincando na piscina. Ela cata o telefone, liga instantaneamente pros pais, pede pra buscar. Ela é muito lindinha, né? Eu também sou apaixonada com essa imagem. E os pais fazem uma denúncia, o pai quebra os contratos comerciais que tinha com o cara e faz uma denúncia na polícia. Só que isso acaba meio que se voltando contra elas, porque o cara tem muita influência, e então elas meio que, sabe, tipo, a irmã é obrigada a mudar de escola e fica super traumatizada pela repercussão do caso, né? Por como a sociedade machista trata as duas meninas. Sim. E a Lorena, vendo a irmã dela daquele jeito, ela começa a colocar na cabeça que ela tem que fazer algo. E é uma característica muito forte da Lorena, que ela tem, que a gente colocou já de cara na ficha, que é o autocontrole e A determinação muito altos. Sim. E daí ela começa... Ela na ficha inicial dela tinha determinação 4. Foi o atributo que você escolheu como 4, foi determinação. Foi. Porque ela é extremamente determinada, né? E
E ela não, começa, foi inteligência como 4. Foi inteligência 4, determinação a gente vai comprando depois É mais. verdade, então é 3, né? Sim. Mas pra uma criança de 14 anos, determinação 3 já é absurdo. Já, né? com certeza. Ela é extremamente determinada. E ela começa a falar, putz, era uma câmera digital, ele deve guardar isso no computador, eu sei que existe um jeito de entrar. Então ela começa a estudar sobre como invadir computadores alheios. Nesse meio tempo, enquanto ela estuda, ela conhece um outro hacker. E daí eu sei que tem diferença de termo de hacker, hacktivist ou coisa do tipo. A gente tá tratando de um jeito genérico pessoas que invadem computadores alheios. A gente não manja e na história da Lorena o mundo de hacking não funciona como no mundo real porque a gente não entende o suficiente de hacking. Então a gente adaptou de um jeito que a gente achava mais divertido. Sim. E que desse pra ser jogável, né? Sim. Oi, a Jenny! Como vai, meu amor? A gente tá no nosso primeiro quadro que não começa com Malk. Né? Mas a gente tá falando de Malkavianos, ou melhor, de personagens que dizem ser de outros clãs. Cadê o Miau? Aê! Nossa, que bugado! Virou de cabeça pra baixo! Mano, que bug! Isso é bizarro. Isso é bizarro. Eu Isso não sei foi o que da hora. aconteceu. A Jenny summonou o gato capeta, cara. Isso tá estranho. Que da hora, Ok, velho. gostei. Que elas não vão mudar, não. Bugagato. Bugataço. Isso foi hilário. Deixarei assim, porque ficou legal. Ficou da hora mesmo. E daí, basicamente, ela acaba conhecendo um outro hacker que vai orientando ela de como ela pode conseguir. Ela consegue expor esse político, ele vai preso. E isso faz com que a Lorena compre inimigos na ficha no futuro, quando ela é abraçada. Só que você já adquiriu os inimigos aí, essa que é a verdade. Sim, exato. O cara mas já quer vingança e tem outros políticos também que, tipo, estão na do cara, sabe? Sim. E meio que a Lorena começa a meio que expor pessoas nesse sentido, sabe? De com a ajuda pessoas do outro hacker, né? Com a ajuda do outro hacker, ela quase é descoberta, ela quase se expõe junto quando... Tanto que o inimigo que ela tem é com a máscara dela e não com ela especificamente, né? Ah, sim, E daí ele consegue fazer ela criar uma máscara dela. digital, Nagaran, que é um anagrama de anagrama. Boa. E meio que ela começa a ter conflitos com os pais, porque é aquela elite extremamente conservadora e sabe, de tipo, você precisa fazer exatamente o que a gente quer que você faça, o esperado da sociedade, você precisa estudar e assumir as minhas empresas no futuro. No fim das contas, toda essa história da Lorena, ela tem muito reflexo de mim, da minha história, das minhas vivências e das expectativas que existiam sobre mim antes. Então, eu acabei projetando muito disso nesse background dela. E ela começa a, ter muito conflito. Ela sai de casa. Ela consegue a emancipação dela, eu acho que com 16 anos. 16 anos, acho que era um negócio assim. E ela passa a viver sozinha. Termina a escola e ela começa a desenvolver aplicativos para celulares, também com a ajuda deste hacker que ela conheceu, que é o nome dele. Boa, dá um nome. E ela não sabe quem é. E ela não sabe quem é. Sim. Ela nunca viu, ela só conversa com ele. Mas carinha extremo, né? Sim. Que, é uma das coisas que você mais gosta no mundo e é por isso que vai se tornar também, spoiler, uma Touchstone. Sim, e ele se torna minha Touchstone porque era o único amigo que a Lorena tinha de verdade. Real. Sim. E a Lorena é baladeira pra caralho, assim. Sim. Ela curte ir pras festas, se acabar de dançar e de se divertir e curtir com a galera, mas ela nunca teve nenhuma relação significativa com esse pessoal. São os amigos de balada, sabe? São. E basicamente esse é o background da Lorena. Sim, esse é o background. E a gente chega em 2015, quando ela está com 19 anos. E é um momento que eu tava falando que, pra mim, traz muito boas memórias. Sim. Esse começo, que é o primeiro contato dela com o Tobias, e que é o momento também que você é apresentada para o mundo vampírico. Sim. E pra mim, é uma parte onde começa a dar muito tom que o jogo vai ter. Não sei se você sente isso também. Sinto. Mas traz muito tom e modéstia à parte, eu gosto muito de que começou e pra mim, foi um ótimo hook a forma que foi apresentada, sabe? Sim. Tudo. É. Então...
E o jogo começa da seguinte forma. O Dan, ao invés de começar a narrar, a gente tem o costume de gravar, então a gente fala a data, fala o personagem. Sim. E o jogo começa comigo lendo um e-mail na tela do computador dele. Sim, que você... Que é o e-mail que a Lorena recebeu. No fim da noite, antes de você dormir, você sabe esse e-mail. Sim. Divirta-se. É. E é um e-mail de alguém chamado Tobias Andrada. Diga-se de passagem, a história passa em Juiz de Fora, e Andrada é de fato uma família rica da região. Não Sim. que tenha alguma conexão com a família real, mas pelo menos não, nenhuma com conexão. A família real, não a família real da realeza, sim. mas a real da vida real. Explicação sem sentido. Não, é porque eu falei família real, ficou parecendo que era família real, e Juiz de Fora é muito perto de Petrópolis, então de fato poderia ter ligação. Não, ele não tem, não. Não, ele não tem. Sim. E é um e-mail solicitando um orçamento, famosa Avenida dos Andrada, exatamente. Exato. Solicitando um orçamento para desenvolvimento de um aplicativo para as empresas dele. Lorena, direto do Winsindai Nat, As Donas da Noite, tem no Prime Video. Nunca assisti. Mas... Se bobear a data ainda, nós é mais velho. Nós começamos em 2018. Não sei. A gente começou em 2018 a jogar. Mas também, assim... é impossível por mais que... do nome novo, né? Mas também, por mais que de qualquer forma 2010, não tenha vindo antes ou depois, a gente também não conhecia. Virgem de E é Vampiras Baladeiras ainda, mano. Parece muito cópia mesmo. Sim, e a Lorena total. Isso é uma coisa que marca ela demais. Tanto que quando eu comecei a jogar com ela, eu entrei muito numa vibe de ficar ouvindo muito música eletrônica. Sim. E eu desenvolvi uma paixão incrível por David Guetta. Sim. Então a Lorena, ela tem toda uma trilha sonora baseada nas músicas do David Guetta também. Nossa, é verdade, não é isso? E tem uma cena maravilhosa relacionada a isso. Mas enfim. E daí rola a negociação via e-mail, né? Sempre nesse horário meio estranho de... Oi, Juan, tudo bom? Juanski42, olá, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre... plots, cenários, personagens, e a gente espera que isso possa servir de inspiração. Ai, obrigada, Jani! Eu nunca me apresento, né? Eu sou a Tati Mocaviengel, eu sou fotógrafa, escritora e supostamente streamer, já que eu tenho um canal. Não, supostamente só. Áudio bugou? Bugou. Você deve ter batido no fio. É possível que eu tenha batido no fio, mas era pra estar funcionando de volta. Voltou? Ou só bugou de vez? Tá com eco? Tá com eco. Oxi. Cadê? Desliga o áudio aí. Ele deve ter batido 2 vezes. Pô, ali embaixo. Aqui? Só fecha. Aqui é o microfone, daí pronto. deve mutar. Não, porque tá em 2. Tá dobrado o microfone. Ele tá dobrado. Ok, pronto. Parece não, que resolveu. Não, a gente resolveu. Eu tava com 2 captações. Obrigada, gente. Eu atualizei hoje o OBS e isso resolveu. É cena nova também. Então, foi isso que aconteceu. Obrigada. Ok. E aí rola toda essa negociação. Sim. A Lorena, curiosa como só... Sim. Resolve fazer uma... pesquisa. Né, como dizem no popular lá em Juiz de Fora, não sei onde mais se diz isso, ela resolve levantar a capivara do sujeito. Sim. Né? E eu já tinha previsto isso também, que eu adoro isso. Sim. Já tava no e-mail, já tava... Nesse mesmo arquivo já tava isso. E daí você pode ler também, né? Que foi, tipo, trouxe bastante imersão, né? Sim. Ele não tá na Catherine, não? Achei. Eu tava... Não, eu tenho que desativar a Verônica primeiro. Você tem que ativar a Verônica. Sim, e agora a gente abre o Tobias. Sim. E o que acontece é que a Lorena fuça, e ela encontra esta criatura maravilhosa, linda e gostosa. Em algumas notícias de coluna social, sabe, tipo, sobre notícias sobre negócios na cidade. Aparentemente ele é um empreendedor.
extremamente jovem e que tá tendo um sucesso muito inesperado. Já vem de uma família rica pra caralho. Exato. Mas que tudo o que ele tá fazendo é só... É o Tobias, mas será que Farias é o personagem? Essa imagem é assassina de coraçõezinhos. Sim. E tudo que ele tá fazendo é otimizar o patrimônio do pai dele. Sim. Né? E estudou fora, né? O típico extremamente privilegiado, riquinho. Ele é. Mas que tem uma inteligência acima da média e realmente tá fazendo um estrago. Sim. Com isso. Por vir de uma família dessa estirpe já, a Lorena meio que já torce o nariz, já fala, ai, que bosta. Então ela não se surpreende. Ops, foi mal. Eu acho que é porque eu tomei tarde meu remédio hoje. Pode ser. Eu tomei elétrica ainda. Ela não se surpreende quando a ideia de aplicativo que ele quer é para que ele possa controlar a localização dos funcionários dele durante o expediente e que ele não quer que esses funcionários saibam que o celular dele está sendo rastreado. Né? Ela pensa, mais um bosta capitalista, né? Sim. Tobias só toma sangue na tacinha de cristal. Não, o Tobias, ele é genial. A gente vai chegar no... Oh, meu Deus do céu, vai. No que o Tobias é. E daí tem algumas fotos dele com algumas meninas extremamente bonitas, sempre, né? Tipo, modelos, aquelas coisas, mas ele nunca teve um relacionamento fixo. Não que se saiba, né? Não que se saiba. E também não tem muitas notícias de vida pessoal dele. Não tem. Né? Tem as aparições dele em público, que ele acaba sendo fotografado. E que ele é dono dos três dos melhores restaurantes da cidade. Sim. Depois de tudo acertado, ele marca um encontro com ela. E ela vai até lá pra apresentar o resultado. E é no Assunta, né? E é no Assunta, que é um restaurante chiquetésimo de Juiz de Fora. Sim, que tipo, a gente chegou a ver os preços, né? Há 5 anos atrás, para 150 um prato, 120 um prato. Era um negócio absurdo. Sim. Exato. O Assunto é do Tobias. Que é num dos bairros também de classe alta de Juiz de Fora, que tá em ascensão, né? Que é um bairro extremamente recente, que é o Estrela Sul. E o que eu acho fantástico é que mesmo conhecendo pouquíssimo Juiz de Fora, o Dan conseguiu criar toda essa divisão da cidade que acabou se tornando muito coerente no futuro, né? Bastante sorte, eu diria, né? Mas eu acho que teve um pouco de pesquisa. Não teve pesquisa, né? Sim, mas tipo, sorte. Assunto é só preço. Sério, nunca fui. A gente queria ir, mas... Cara do Tobias, mentira, não. Que o Tobias sou mais o Mr. Tugas, falo mesmo. O Mr. Tugas eu nem conheço. Ele é mais novo, né? Porque o Assunta, ele ainda é da época que eu morei em Juiz de Fora. Sim. Eu não conheço nada que seja novo na cidade. Novo, tipo, de 10 anos pra cá. E falar de novo, né? A história se passa em 2015. O começo dessa história se passa em 2015. E mais ou menos em maio de 2015. E ela vai, se encontra com ele. Sim. Tem uma reunião. Ele paga ela super bem. Ele sequer cogita o preço. Sim. Ele ainda questiona de, tipo, por que você cobra tão pouco? E pergunta se ela tem mais ideias de melhorias que ela poderia fazer e tipo, que quer continuar trabalhando em conjunto com ela, não sei o que, pede uma proposta. Olá, Manifestos! Manifestos, tudo bom? Debaixo da cidade tem galerias desabitadas por nosferados chamadas Juiz de Dentro. Nossa, isso é genial! Se eu tivesse tido essa ideia, teria. Eu confesso que teria. Mas existem galerias desabitadas que são importantes na história, por sinal. Mas não é pra Nosferatus. Mas não é Juiz de Dentro, é Juiz de Fundo. Mas seria a cara do Abel chamar isso de Juiz de Fundo. Seria. O Juiz de Dentro também seria. Sim. Nossa, é um troll, velho. Meu Deus do céu. E daí ela faz uma proposta de unificação dos sistemas de todos os restaurantes e coisas do tipo, né? Tipo, ok, tá pagando bem, é um trabalho ok, bora lá, né? E aí ele marca uma outra noite, ele escolhe especificamente uma sexta-feira. Sim. A Lorena diz que não pode, porque ela já tem compromisso. Ele pede se ela pode encontrar ela antes do compromisso. É abusado. Isso começa a ficar meio estranho, confesso. Ela vai. Ela já tinha marcado uma puta festança. No Cultural, por sinal.
que é uma balada que era bastante relevante em Juiz de Fora. Eu acho que ou não existe mais, ou ela virou outra coisa atualmente. Sim. O Lagírio sabe o que eu tô falando. E todas as pessoas que já tiveram azar de cultural passar em existe Juiz de Fora. Existe sim. Não, que deixou de existir foi o German Village, né? Algo assim. Enfim. Ela chega lá, tipo, vestida com a roupa de balada dela por baixo, mas tipo, né, aquele sobretudo formalzinho por cima. É maio, tá começando a esfriar já, tal, que tipo... E na mochilinha dela, o computador ultra potente dela e, né, tipo, lugar pra ela tuchar o sobretudo depois, quando ela fosse arrumar. Rola reunião de serviço, eles jantam, não sei o quê. E isso é um traço do Tobias que é muito interessante, porque o Tobias, ele é apaixonado por comer. Sim, ele é, total. Tudo pro Tobias vamos jantar. Sim. Tudo. Ele adora comer. Tudo. É um traço muito forte do personagem. E ele ama massas também, que é muito engraçado. Sim. E daí, quando termina a reunião, ele vira pra ela e fala assim, tá, você disse que já tinha um compromisso, pra onde você tá indo? Tipo... Hã? Né? Né? Nem abusado, não imagina. Aí ela fala, de curioso também. Então, a essa altura já é aquela coisa, né? Tipo, a proposta não tava demorando muito. Resta saber quem ia ser o curioso da situação. Assim. Né? E aí ela fala, ele fala, que legal, o lugar pra onde você tá indo é de uma conhecida minha, que eu vou trocar a imagem. Nossa, nem lembrava que já era assim que aparecia. É assim que aparece, de cara, assim. Caramba, velho. Eu apelo também, velho. Sim. Eu já meto 322 personagens de uma vez só, velho. Na fuça. Nossa, eu amo essa imagem. É de uma amiga minha, a Camila. Se você não se importar, eu podia te acompanhar. E daí eu te apresento ela. Chavequeiro. Tipo, mano, quem é esse? E aí, ok, já que você quer ir, bora, né? Não é como se o cultural não fosse público, né? E outra coisa que é bom lembrar é que a Lorena tem como todos os personagens seu, aquela qualidade de ser extremamente bonita, né? Sim. Eu não jogo com personagens que não tenham pelo menos 2 pontos, né, de belo. E a Lorena tem 4, antes era aparência surpreendente, a Lorena eu já falei, quer saber? Vou chutar o balde e vou comprar logo os 4. Sim. Então... É a qualidade predileta, né? É a minha qualidade predileta e não esperem que eu não vá colocar em algum personagem. Sim. Basicamente é isso, sabe? Tipo, de ter que lidar com a aparência eu já sou obrigado na vida real. Meus personagens são tudo maravilhosos. Boa. E aí ele vai. E aí, tipo, meio que os dois acabam conversando um monte. Vai ele e a equipe de seguranças dele, né? Eu acho que são 3 nessa hora só, né? Tipo, que tá indo acompanhando. Eu acho que é 3 só. Acho que sim. E lembrando que o aplicativo de rastreamento já tá funcionando no celular dos seguranças dele. Sim. Eles vão. Bastante relevante. Passam um tempo lá, trocam ideia e acabam ficando, porque, né? Tipo... Né? Gato desse jeito e enfim, a Lorena também não era de se tá permitida autodepreciação, não pode, vale muito, mas eu não disse que eu sou feia, eu já disse que de lutar com a própria aparência já basta a vida real, e isso é uma verdade, eu vivo lutando com a minha aparência. Mas não, eu não me acho feia, tá? Não estou me autodepreciando. Mas que a Lorena é 25 vezes mais bonita, principalmente que ela não precisa mais se preocupar com isso, ela é. A vantagem não precisa se preocupar, é grande demais, né? Exato. E aí, é bom mesmo que você não se ache feia. Isso aí, Lagine, obrigado. Não, eu não me acho, gente, calma, já saí da adolescência. Foi ano passado, mas já saiu, gente. Opinião porrada abaixo em você. Terapia, gente. Terapia faz milagres. Terapia faz milagre, né? Exato. Nossa, adorei, né? Porque enfiar minha opinião porrada abaixo. Mas daí eu ia ficar feia, porque eu ia apanhar. Eu ia ficar inchada. Não, ele te provar que até assim você tá bonito, velho. Imagina. Né? Não, gente, tudo tem limite. Com a fuça inchada não tem como. Daí ele apresenta a Camila, sim, né? E pergunta pra Camila se ele não pode levar a Lorena pra conhecer a parte reservada, administrativa, reservada da balada, né?
Trabalho com psicoporradaria também. Oxe, é um método válido? Oba. Tati, você seria bonita mesmo se fizesse fogo na tua casa e tentaria vazar. Mesmo se desse pra onça comer, velho. Chicletinho de onça. Nossa, gente, obrigada. Agora eu tô me achando. Tá vendo, ó? Só. Viu? Vai ser ótimo. Morceguinha da Camarilla. Sim. E daí ele leva ela pra um lugar mais reservado. Ela já tá pensando, putz, tá na minha, né? Vamos se pegar por aqui mesmo. Psicoterapia de confronto. Desconhecia. Vou pesquisar mais a respeito. Parece interessante. Parece muito interessante. Parece que me causa medo. Já. Só do confronto me causou medo já. Já. Eu não sei se eu daria já bem funcionou, já só pelo medo já. Super morcega da cabeça. Ai, gente, meu Deus obrigada. do céu. Quero usar golpe psíquico. Beleza. Gente, bom, proceeds de soco na cara. Depois do stories que eu postei hoje, que eu viro e eu falo, eu vou pôr o link aqui na ponta do meu nariz, e eu literalmente ponho o link na ponta do meu nariz no stories, eu não me levo mais a sério, então vocês também não precisam levar. Sim, exato. E daí a Lorena já tá lá toda sonhadinha, né? Nossa, eu vou dar uns pega no Tobias aqui, né? Tipo, vai ser emocionante. Vai ser maravilhoso, né? Só que não é bem o que acontece. Ele leva ela Vamos ver até onde você vai. Vai lá. Né? Vai lá. Ele leva ela pra uma sala reservada. Ele... Vocês começam a conversar alguma coisa? Sim, ele puxa um assunto meio estranho. E daí você acorda no meio da balada. E eu desperto no meio da balada, com a minha mochilinha nas costas. No meio da galera, assim. Tipo, da minha galerinha. Tipo, what? O que aconteceu, sabe? Tipo, cadê o Tobias? Eu tava aqui com ele, sabe? Instantaneamente, a Lorena saca o celular dela e já rastreia o celular dos seguranças do Tobias. Sim. E vê que eles estão no caminho indo embora do lugar. Sim. Rumo ao centro da cidade. Estranho. Bem estranho. Daí ela corre pro banheiro, cata o celular dela e invade a rede de câmeras do lugar. Claro, por que não, né? Por que não? Por que não? O narrador pensou nisso desde o começo. Sim, lembrando que eu já tinha 4 de tecnologia na ficha de cara. Então, assim, já foi pra isso. Já. Mesmo. Era sua. Você tinha especialização em hacking, era um personagem pra isso. Sim. Né? Sim. Você invade como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Principalmente que é uma rede sem segurança, sem nada, tipo, totalmente desprotegida. Sim. E aí ela volta Cake. na imagem e daí ela vê que o Tobias, ele... Tipo, ela vê uma sucessão de cenas e ao mesmo tempo ela começa a se lembrar do que aconteceu. E a gente joga isso como se fosse memória. E a gente joga isso como se fosse uma cena de memória. Você participa dela. E é o primeiro memória que eu lembrei, que eu não lembrava disso. Sim. É um memória instantâneo de minutos atrás, mas é um memória, né? Sim. E ela descobre que, na verdade, o Tobias, ele se revela pra ela como sendo um vampiro. Tipo, ao invés de ficar assustada, ela fica assim, uau, tipo, isso é de verdade? Qual tecnologia você tá usando pra fazer isso, né? Tipo, nos dentes dele. Nisso, alguém aleatório invade o lugar, arrebentando a porta. Sim. Voa no pescoço do Tobias. Sim. Com garras de fora, né? Com garras de fora. Uma pessoa bem calma. A Camila entra e manda os dois sossegar. Sim. E fala, tipo, esse aqui é o meu território. E o Fernando, ele é meu aliado. Então, tipo, eu sei que nós somos amigos, mas nem tanto, né? Fala pro Tobias, né? Então, ela não pertence a você, ela pertence a ele. E eu tô aqui pra garantir que você não faça nada com ela. E aí, tipo, what? Que porra é essa, né? Sim. E daí o Tobias apaga a mente da Lorena, bota ela de volta no meio da galera, vaza, o Fernando supostamente também vaza, some e acaba o negócio. No que a Lorena está no banheiro, que ela acaba de ver a cena, a porta da cabine que ela tá abre e alguém fecha com tudo a porta. Alguém misterioso. Bem misterioso. Sim, bem misterioso. Eu preciso de... E eu tenho uma nota que eu pus pra mim mesmo, né? Pra mim é incrível o fato da Lorena ser capaz de, entre muitas aspas, superar a dominação do Tobias. Tipo, mesmo você ter usado hacking, né? Tipo, como foi usado Cloud Memory, era mais fácil de destruir. Que, tipo, a regra mesmo fala, né? Que, tipo, se você for confrontado, você vai perder e tal. Sim. Então é baseado nisso, sabe? Tipo, que torna muito interessante.
E essa figura louca abre. E surge essa pessoa segurando a mascarinha no rosto, fechando o computador dela e fala, tipo, você não devia ter descoberto isso. Legal. Tipo, Foda-se. E daí, né? E ele se apresenta. Que ele é o ND. Que é o... Ah, não, na verdade ele está sem a máscara quando ele faz isso. É verdade, ele tá sem a máscara, pode crer. Ele se apresenta, que ele é o ND, a pessoa, o amigo da Lorena de tanto tempo, que com quem a Lorena estava há algum tempo sem conseguir falar. Sim, Por sinal, que tinha passado um tempo sumido, eles tinham voltado a se falar há pouco tempo. E é isso. E aí ele meio que prova que é ele mesmo, né? Citando fatos que só os dois conheceriam. Sim. E ele fala o negócio seguinte, você não devia ter sido capaz de descobrir o que você descobriu agora. E você tem um problema, porque a gente precisa ou dar um jeito de tirar isso da sua cabeça de novo, ou te manter sob controle. Ou te matar. O que significaria te matar. E aí a Lorena ok, eu não quero esquecer o que eu acabei de ver, porque eu preciso entender que porra é essa, mas eu também não tô a fim de morrer, não. Vamos dar um jeito, é isso mesmo. Exato. Não, e é muito interessante, porque a Lorena, ela é literalmente ela é uma patinha. No ponto que ela se cortaria com a faca. E o ND idem. Sim. Sabe? É hilário isso mesmo. Os dois, tipo, se pegasse lá na mão, a porta seria vitoriosa, tá ligado? Só que nisso chega o Fernando e fala, ok, já que e falta mostrar. Sim. Que é o HUD, na verdade. Que é o HUD. Mas sim, eu não sabia na época. Não é HUD. É o HUD. Não, é... A imagem é do HUD. Não é HUD o nome. Não. Que é uma das imagens da V5, que não tinha saído ainda. Né, a lore sheet no... Já? Não tinha, já? Já, eu só não sabia. É do core book? Que eu não tinha lido lore sheet ainda. Não tinha conseguido ok. chegar na lore sheet. Eu só li regra e o começo do livro. Quando eu comecei a jogar. Eu não... É foda mesmo. A gente começou a jogar, tipo, muito em cima. O livro chegou e a gente tava, meu Deus do céu. Exato. Precisamos jogar isso pra ontem, sabe? Tipo, legal. Quer ver? É ele mesmo? É esse Acho o que nome mesmo? Rudy. O nome me soa tão estranho. Aqui, Rudy. Rudy. É isso mesmo. Então, que é essa figura, né, imponente, pra dizer o mínimo, né? Sim. E ele fala, tá, então você vai ter que vir com a gente. Sim. E é um dos talentos dele, né? As pessoas simplesmente obedecerem, né? A Lorena só olha aquilo. Né? Você vai fazer o quê? Eu tinha acabado de me lembrar dessa criatura voando no pescoço do Tobias com garras de fora. Sim. Eu acho que eu não ia ser muito desobediente. Fora que tava com a única pessoa que a Lorena já confiou na vida dela inteira, que era o ND, então, tipo, ok. Sim, vamos lá, né? Sim. Já tô morta mesmo? Já tô morta mesmo, vamos tentar tirar algo de bom disso. E ela vai com os dois pra casa deles, que é uma casa bastante simpática no Granbury, por sinal. Sim. Que é um bairro, tipo... É um bairro classe média, mas é de uma galera mais velha, em Juiz de Fora, que dá de fundos pro cemitério municipal. Sim. E... Chegando lá, eles explicam pra ela a situação, explicam o que aconteceu. O Tobias, na verdade, ele não queria transformar ela, ele queria transformá-la numa carniçal, porque ele não tinha o direito de abraço. Sim. Só que agora que ela já sabe tudo, meio que, tipo, ela tem uma utilidade. O Fernando já estava vigiando ela e cuidando protegendo ela há um bom tempo. E isso explica por que uma criança de 16 anos conseguiu viver de boa. Sim, né, sem problemas alguns. Anos. Sim. Nos últimos 3 anos. Sim, estranhamente, né? E ela morava, tipo, alguns quarteirões dele mesmo, Sim. a casa que ela morava sozinha, tipo, era o fundo de uma... Era uma edícula de fundo de uma casa de uma senhorinha que alugava e tal. É verdade, sim. E daí ele explica tudo pra ela, explica o que eles são e as diferenças, né, de cada um ter um clã. Ela descobre que, na verdade, o N dele ficou desaparecido um tempo, porque foi quando ele mesmo foi abraçado. Sim. E ele ficou... Tipo, ele ficou preso pela pessoa que abraçou ele. Sim.
E o Fernando conseguiu encontrar ele, então, tipo, ele é um Malkaviano extremamente problemático, cheio de problemas de lidar com as pessoas, de problemas de toque, de problemas de... De tudo, né? Basicamente. Tudo que vocês possam imaginar. Sim. E detalhe que, tipo, ele não sai de casa, ele só sai de casa da história 3 vezes. Exato. E essa é a primeira e, tipo, muito importante, tipo, pra levar eles a ir lá. Sim. É a única pessoa que ela escutaria. Exato. Então, tipo, ele teve que ir lá. Ele se superou. Mas tem mais outro motivo dele também ficar em casa. A mais. Vai lá. Que você mima ele, né? Assim, exato. É. Então, o jeito que ele se alimenta é muito peculiar. Ele comprava sangue com um outro Malkaviano, que também foi criado pela mesma pessoa que criou ele. E que é o líder do mercado clandestino na cidade, que comercializa literalmente de tudo, que é o Apolo. A gente já chega em algum momento no Apolo. Sim. Apolo. O que acontece que a Lorena mima ele é que ele se torna a Touchstone da Lorena no momento que ela é abraçada. Sim. Porque era a única pessoa que, né? que ela confiava, sabe? Sim. Tipo, as 2 Touchstones da Lorena são ele e a irmã mais nova. Sim. E sim, daí a gente já começou quebrando a regra, porque supostamente outro vampiro não pode ser Touchstone, mas ele já era, entre aspas, Touchstone dela antes, então não tinha porquê, né? Sim. E ele sustenta tudo o que ela acredita, que é a ideia de se lutar pelo que acredita, de não deixar com que as pessoas saiam impunes, sabe, tipo, façam coisas erradas e saiam impunes. E o problema muito da Lorena é com as pessoas que são 2 caras, sabe? Que, tipo, que finge na cidade posam de coisa. bonitinho e que, na verdade, são monstros, né? Por baixo da máscara. Ah, sim. E como ele se alimenta, a Lorena começa a mimar que ela vai buscar pra ele o sangue em vez dele ter que sair. Ele vê... Ele só vai sair. Ele vê ela vê pelas câmeras a tortura que é pra ele ter que lidar com o Apolo. Sim. Porque o Apolo também é um Malkaviano. E ele acha que chegar e abraçar as pessoas e oferecer o mesmo copo que ele tá tomando e ficar não sei o que, aquela coisa. Odeia a Camarilla, então por quê? Por que, tadinha? E ela vê a tortura que isso é pra ND. Provavelmente a Lorena odeia a Camarilla. Então, a gente chega nisso também. Né? E ela passa a ir buscar o sangue com o Apolo pro ND mas não ter que ir mais. Isso é muito depois, muito tempo depois. Vamos voltar pro abraço. Vamos voltar pro abraço. A Lorena passa 15 dias com eles na casa, meio que tipo, ok, é bom que você não sai, a gente não vai fazer nada, mas outras pessoas podem fazer. Sim. E conselho de amigo, não sai, senão você vai morrer. Lorenark confirmed. Então, Será? O Tobias, ele é o braço direito da príncipe, que é uma Tremere, que é a Amanda, a gente já fala dela em breve. Meu Deus do céu, tem muito que falar de muitos. Tem. E ele é um Ventrue que foi abraçado e o mentor dele morreu muito em seguida. Sim. Né? Morreu no incêndio. Sim. Mas que ele é extremamente promissor, tanto quanto membro, como ele era como humano. Sim. Né? E ele idolatra o mentor dele. Guardem essa informação, que se a gente continuar falando dessa história, vocês vão entender o problema disso. E aí, Samuca, beleza? Olá. Meu Deus, eu não consegui fazer joinha, mano. Saiu quase uma arminha, que horror. Off topic. Repararam que hoje não teve postagem de Vamptober pelo perfil? Sim, eu percebi isso. Nossa, que interessante. Né? Mas às vezes eles fazem bem tarde da noite, ou às vezes eles nem fazem mesmo se rolou algo. Falar nisso, eu nem vi o que saiu no Vamptober do World of Darkness hoje também. Tipo, a gente olha. Qual o conteúdo do dia. Isso, Ania. Vamos fazer merda na mesa. Bora lá, Ania. E o Fernando, ele é o xerife. Sim. Né? Tipo, ele não é o xerife porque a função de xerife não existe na cidade. Sim. Porque as pessoas que ocupavam a função de xerife meio que... A pessoa, né? Não, é que os dois meio que ocupavam os dois lados da mesma moeda, né? Eles eram meio que... Tá, explica, vai lá, manda bala. Tipo, eles são 2 irmãos, só que eles defendiam coisas opostas. Então, eles meio que tinham aquela rivalidade saudável. São 2 irmãos vampíricos, né? Irmãos são vampíricos, crias da mesma pessoa. E meio que os dois eram os xerifes da cidade, sabe? Sim. Tipo, eles meio que disputavam a posição. Eu acho que isso... Não, acho que não. Acho que você só tá errado nisso mesmo, na verdade. Existia xerife antes. Quando a nova ordem é posta pela Amanda, já não tem mais xerife, porque não existe mais o outro.
O Marlon? O Marlon é pego nas revoltas. É verdade. E o Leonel meio que surta. Então, tipo, fica um vácuo de poder. E o Leonel fica um tempo como xerife, quase semi. Mas ele também não quer assumir a função. E quem acaba assumindo temporariamente é o Fernando, que fica sem cargo, mas ele meio que, tipo, tá tentando a posição, meio que sem... De certa forma, existe sem nada aquela até coisa que até que, tipo, ele pega e consegue libertar o ND junto com a Tássia, né? E matando a Malkaviana que abraçou ele. Sim. Mas e eu daí acho eles que o que rola viram, também né? é que muito como o Leonel era alguém... O Marlon era alguém muito respeitado na cidade. Sim. E ninguém quer colocar a carapuça do xerife mesmo, não, sabe? Ninguém mais tipo, quer. Sim. Porque o Marlon, ele é um herói da revolta, ele é um herói da guerra, sabe? Então ninguém quer ocupar o lugar dele de verdade. Muito menos o Fernando, que é cria dele. Sim, mas isso tudo tipo, é parte anterior da cidade que, tipo... Sim. Vou botar pro abraço. Pela terceira vez. O Fernando, ele vai ocupa conseguir. a posição, tipo, de inteligência da cidade, mas não é o xerife oficialmente, junto com o ND. Sim. E, de certa forma, o Tobias acaba ajudando Malemar. Mas eles não tinham tanta conexão ainda. Eles conhecidos eram conhecidos porque ambos eram leais à príncipe. Sim. Que era Amanda. Mas eles já trabalhavam antes, um pouco, Sim. sim. Tipo, já existia um pequeno trabalho em conjunção. Mas muito pequeno. E daí eles juntos vão até a Amanda, expõem a história pra ela e dizem: a gente precisa abraçar essa criatura. Sim. Né? Principalmente por causa do que ela é capaz de fazer. Sim. Ela é abraçada, ela escolhe ser abraçada pelo Fernando. Sim, ela tem a opção de escolher o clã. Fernando, o ND ou o Tobias, ou seja, Gangrel, Malkaviano ou Ventru. Ventru. Finalmente se revelou também o clã do Tobias. Eu já tinha falado que ele era um Ventru Ventru jovem, super promissor. Isso é uma coisa que também gostei bastante de acontecer no jogo, que, tipo, geralmente a gente escolhe o clã antes de começar a jogar. Sim. Né? Mas, tipo, foi posto de uma forma tão orgânica, pelo menos, tipo, na minha opinião, soou muito mais orgânico. E você pôde escolher o clã em game e você teve essa tensão em game, tipo, tipo, imersiva de escolher dentro do jogo também. Então, tornou muito mais... Tipo, existe muito mais uma ligação emotiva com o clã, né? Sim. Por causa disso também. E o ND, obviamente, não queria ser a pessoa que ia abraçar a Lorena, porque o ND ele não tinha condição de cuidar nem de si mesmo. Exato. Quanto mais de cuidar de uma cria. Então, quem ia cuidar de verdade da cria ia ser o Fernando, independente de quem abraçasse. E a Tobias, existia uma situação meio indefinida, né? Sim. Tipo, entre os dois. E a Lorena falou, não parece uma boa ideia, tipo, me vincular a esta pessoa que eu acabei de conhecer dessa forma. Sim. E o Fernando, cara... O Fernando, ele é um puta paizão, assim, em todos os sentidos, sabe? O Fernando, ele é um brutão, mas ele é extremamente atencioso, ele é, sabe, tipo, ele cuida muito das pessoas, ele dá muito suporte a tudo. Então, nesses 15 dias que a Lorena passa na casa, o Fernando, que praticamente não ficava na casa, quase que não sai. Ele só sai pra fazer as rondas dele, resolver o que ele tem que resolver, mas ele passa boa parte do tempo conversando com a Lorena. E os dois criam um vínculo muito grande, e isso é algo que eu tinha pedido já pro Dan, porque eu queria ter um mentor foda. Eu falei, não, eu quero ter mentor na ficha, mas assim, mentor com pressão mesmo, sabe? Tipo... E no fim das contas ele acaba ocupando esse espaço de uma família que a Lorena meio que não teve / abandonou. Né? E ele já cuidava dela antes, ele conhece ela super bem e tal, porque ele já vigiava ela e por aí vai. Então ela escolhe ser criada pelo Fernando e se transformar numa gangrel urbana. Que eu acho que tinha faltado dizer que ele é um gangrel urbano também. Que também não tem na V5, mas a gente achou que caberia muito mais uma gangrel urbana hacker do que uma gangrel, tipo, tradicional zona. E não que se importe também, porque a Lorena, ela foge muito do que se esperaria de uma gangrel, porque nem as disciplinas do clã a desgraça não desenvolve direito. Sim. E outra coisa muito interessante, que continua que é outra coisa que também começa a repercutir durante a história infinitamente, né? É a cena do abraço, que também já fez alguns respingos. Sim. Mas que ela é uma rolagem, tipo, extremamente absurda. Sortuda. Sim, mas sim. Eu não terminei ainda tipo, essa cena dela resistindo, eu acho que eu já acabei, mas eu
não terminei mas você pode ainda. contar agora também. E eu vou terminar assim que acabar o Vamptober, né? A Sim. cena do abraço da Lorena em forma de respingos. Sim. E basicamente é isso. O Tobias chega, eles conseguem a autorização da príncipe. Sim. O Fernando pergunta, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? A Lorena passa, tipo, o dia inteiro esperando anoitecer sentada no sofá em angústia. Sim. O Fernando chega, senta em silêncio do lado dela, você tem certeza? Daí ela, tipo... Né? Tipo, eu não tenho muita opção. E aí o Tobias chega com alguém sob dominação Sim. e acontece o abraço, sem muitas... Sem, Né? sem nada diferente acontecendo. É, Até a hora que, tipo, o Fernando tem que tirar da boca dela o sangue, né? sim. E o Fernando tira o braço da boca dela. Ela faz legal, ela resiste ao frenesi. Ela olha pra ele Bom. e tipo, e aí, né? Uhum. E aí o Fernando, o Tobias e o ND estão os três em choque, porque ela acabou de ser abraçada e ela não entrou em frenesi, o que seria esperado. Sim, ela resiste como se fosse nada, Como né? se fosse nada, assim, Ela tá com literalmente, 5 de sabe? fome, tipo, foda-se, vou resistir ao É. frenesi e dane-se. Foram 11 sucessos. Foi um negócio meio ridículo. Foi uma coisa meio ridícula. meio, tipo, completamente sem noção, velho. Daí ela vai, aí, tipo, e aí, o que foi? Não funcionou, né? Daí o Fernando fala, funcionou até bem demais. Pelo visto, né? E você não tá com fome? Tô muita, mas... Tipo, dá pra existir, né? Né? Qual o problema disso? Sim, E aí ele vai, leva ela até o humano. sim. Eu sinto o cheiro dele. E eu passo novamente no teste de frenesi. Como se fosse bosta. Tipo, Como se tem fosse tipo, bosta. os 9 sucessos também. É. Foi E tipo ao a invés de rolagem mais surreal. atacar o humano descontroladamente, a Lorena olha, sabe? Tipo, olha pro Tobias, olha pro Fernando, olha pro cara, sabe? Tipo, o cara tá sentado, ela ajoelha assim, pega o braço do cara, olha pro Tobias, o Tobias faz que sim, né? Tipo, ela, tá, o que eu faço, né? Ela vira assim, você se importa se eu tomar um pouco do seu sangue? É uma das cenas mais awkward do universo. Sim, todo mundo, tipo, puta merda, essa menina é louca, velho. Peraí, não só você resistiu, como agora você tá pedindo autorização? Sim, E sim, a Lorena é consensualista. sim. Que é uma coisa que eu amo também, que eu tinha decidido já de cara que ela seria, mas essa cena acabou rolando de forma super Sim, orgânica única, também, sim. porque a gente só achou que ia entrar em frenesi. Sim. Ela vai, se alimenta, rola de novo pra parar de se alimentar do cara. O mestre nessa hora ainda tinha fé. Ele ainda tinha fé que uma hora Sim. você ia falhar. E eu passo novamente. Sim, com crítico de novo. São Com 3 outro testes que ela tem crítico. Ah, foda-se, vai. Agora o tema da história é que a Lorena resistiu ao frenesi. Sim. E isso traz pra personagem, é uma coisa que a gente fala de tipo, que a gente gosta de rolagens nos momentos em que vão ter repercussões interessantes. Traz pra personagem a sensação de que ela nunca vai entrar em frenesi. Então Sim. ela não precisa se preocupar em excesso. O que obviamente dá merda no futuro. Sim. Porque a Lorena é uma pessoa que ela meio que se torna... relapsa com a alimentação Sim, dela. totalmente, Sabe? Tipo, por conta disso. Pra ela Sim. não foi um problema desde o começo. E eu adoro essa descrição também do que você põe no Respingos, que é tipo, quando você acaba, tá os 3 te olhando, os 3 vampiros olhando, mas na verdade, tipo, o monstro do local não são eles. Eles tinham acabado... Eles é que tinham acabado de ver um monstro. Sim, eu acho maravilhoso isso. Porque é isso, sabe? Tipo, o que é isso, sabe? Quem é ela? Sim. Porque por mais que nenhum dos 3 seja realmente antigo, não se sabe de ninguém que só resistiu ao frenesi de boa, sim. como se nada tivesse acontecido, E tipo, sabe? e é uma luta do Fernando, né? Resistir ao frenesi desde sempre, Sim, sabe? o Fernando ele tem muito problema Sim. com isso. Então pra ainda sou mais absurdo ainda. O Fernando tem força de vontade baixíssima, Acho que né? ele tem 4, velho, coitado. É um negócio assim, 4 na rolagem, né? no Sim, pool. sim. Com licença, só um gole. Exato. É muito engraçado. Assinar essa cena. contrato pra tomar o sangue. Basicamente. Consensualista é muito isso. interessante. Sim. Consensualista é muito legal. E não, eu não tenho isso como qualidade. É só a combinação mesmo da ficha dela que ficou absurda de autocontrole e perseverança, né? Perseverança. sei lá. Você tem... Não, atualmente eu tenho... É 6 4. ainda. É 6, é a mesma sim. coisa, eu não comprei mais. Sim. Não, eu comprei mais um de Composure. Ah, tá.
Tinha 6 dados, só que, tipo, cagou nos rolagens mesmo e é isso aí, sabe? Sim. Sim. E é isso, tipo, foi isso que rolou. Então isso cria uma coisa muito interessante pro futuro da personagem. Sim. Que é essa questão dela ser extremamente displicente. Uhum. E meio que gera essa lenda, né? Tipo, mesmo eles não se preocupam muito. Porque, tipo... o que vai se preocupar, né? Sabe? Ela não Foda-se. entrou em Friends. Na hora do abraço, ela não vai entrar nunca. Que se foda agora. E pro Fernando isso é assustador, porque ele tem problemas gravíssimos com isso. Sim. Né? Que é algo que a Lorena só vai descobrir muito, muito, muito no futuro. Muito. Que é o motivo do Fernando ter uma imunidade baixa. Sim. Que é porque ele não consegue se controlar e ele mata as vítimas dele com muita frequência. Sim. Enfim. Eu acho que é isso, dessa parte do abraço. Sim. Ah, sim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é as noites pós o abraço, que é o sofrimento da Lorena, que você descreveu de uma forma muito incrível. Sim. E que pra mim é uma das cenas que, hoje, lendo o que eu escrevi, eu me emociono. Que acontece isso. Quando o dia começa a amanhecer, ela sente o corpo um pouco pesado, ela deita pra dormir, mas meio que já era o horário dela dormir normalmente. Ela acorda lá pelas 2, 3 da tarde, que já era a rotina dela normal mesmo. E ela sobe, né, da área segura, né? da área segura que eles têm. E é uma puta fortaleza a casa. Sim, e a casa é uma gente fortaleza. só tuna ela mais depois. Ela sai dessa área segura e sobe pra sala que existe. Existe uma sala de estar, é uma casa super bem camuflada na parte de cima, né? E ela vê o sol e ela sente um incômodo. E daí ela estende a mão pro sol, ela não chega a se queimar, mas Isso não é antes do abraço? Não, isso é depois. E é doloroso, sabe? É incômodo, ela sente um leve medo. Então ela se senta na saída que tem pra baixo, protegida do sol, mas ainda olhando o sol iluminando a sala. Suspensa entre 2 mundos. E é o momento que ela se sente suspensa entre 2 mundos. Um que ela já não pertence mais, e ela sente isso quando ela sente o pânico do sol, mas o outro que ela não pertence completamente ainda, porque ela ainda não é uma vampira. E ela passa a tarde nisso, ela liga pra irmã dela, ela passa a tarde conversando com a irmã, né, extremamente melancólica, a irmã sente que tem algo estranho, mas também não sabe dizer o quê. E quando anoitece, ela começa a sofrer de dores excruciantes. Sim, o corpo dela começa a morrer. E nesse momento a gente já tinha definido quais são os animais que a Lorena viraria no futuro. Sim. Então ela passa os próximos dias e noites em um sono agitado, sem ter muita consciência de nada, sem se lembrar de ter se alimentado ou não. E as poucas coisas que ela se lembra é de ter tido sonhos extremamente perturbadores e maléficos em relação ao Fernando, à irmã, ao Tobias e por aí vai. E ter sonhado frequentemente com um pombo e com um gato preto. Né? Então a gente já coloca isso como se ela já, tipo, como se no sangue dela ela já tivesse isso. Definido, né? Porque Sim. ela é uma gangrel urbana. E eu acho que é tipo uma semana, 15 dias. É um negócio assim, ela passa muito tempo nesse processo de morte e renascimento. Que obviamente também não é... tá na regra. Não. E outra coisa que ela se lembra muito é da voz constante do Fernando e do toque dele no ombro dela, enquanto ele lia obras clássicas da literatura brasileira pra ela. Sim. E isso é outra coisa que pra mim é extremamente emocionante, pensar no tanto que o Fernando cuida da Lorena nesse processo. Sim, é bonito mesmo. Né? Outra das coisas que constrói ainda mais essa relação. Sim. Então, a relação que a Lorena tem com o Fernando, ela é muito construída durante a narrativa também, o que é muito bacana. Sim. Né? É uma bola dentro que eu dei também. Essa Sim, que é maravilhosa. Sim. Depois que isso se passa, antes da Lorena ser apresentada oficialmente, ela é levada pra conhecer a príncipe pessoalmente. Nossa, é verdade, né? Né? Nossa, eu nem lembrava disso, mas é. Que é a Amanda, uma Tremere, que foi quem permitiu que ela fosse abraçada. Sim. E que provavelmente vocês vão reconhecer a imagem. Ah, é verdade. É de um filme, né? É. Nossa, velho, tem muitos direitos autorais mesmo. Que horror, né? Mas eu já avisei antes, a gente não tá na pasta Primigene, né? Tá. Eu pus a Primigene junto. Angu de sangue, Marcelino Freire.
Angu de Sangue, Marcelino Freire. É a obra clássica da literatura. Você conhece? Não, tá. mas eu entendi a referência, pelo menos. Nossa. Eu adoro essa imagem, mano. É a príncipe da cidade. Obviamente ela não usa essa coroa de ferro. Não fora da casa dela, né? No caso, assim. Porque na casa dela se veste igual uma deusa, né? Charlize Tesão, exato. Digo tesão. Exato, a própria. Né? E sim, essa imagem foi escolhida a dedo também, né? Foi. Porque você queria essa imagem de força, de imponência, de elegância, de beleza. Sim, na pra representar ela. Personagem que seria a príncipe. Sim. E aí o primeiro grande erro que a gente o Dan, mas muito a gente também, porque eu ajudei muito na escolha de imagens pros personagens, foi que o Fernando é o único personagem negro relevante na história. Sim. Pelo menos nesse começo. Né? Nesse cenário inicial todo, o Fernando é o único personagem. E isso foi uma coisa que meio que soou gritante pra gente quando a gente olhou em retrospecto depois. Sim. E que na história da Velvet a gente já intencionalmente corrigiu essa discrepância. Então esse é um dos primeiros erros que a gente fala de olhar em retrospectiva e corrigir escolhas ruins. Sim. Essa é uma delas. Né? É a projeção, né? Mesmo. Sim. E é muito ver também como a nossa noção de estética, de beleza, de poder, tá muito ligada, né, ao tipo, a branquitude e ao, sabe, tipo, a essa classe. Foi uma merda mesmo. Foi, tipo, é foda mesmo. Sim. Então, assim, tipo... E além de tudo, ainda tem o processo que pra mim é extremamente doloroso escolher personagens, cara. Tipo, sim. Eu acho horrível ter que escolher imagem. Tipo, escolher nome, imagem, pra mim tudo é horrível. Tanto que nome a gente tem uma tabela de nomes que o Dan só vai lá, consulta e fala, ok, esse aqui, sabe? Sim. E vai deletando pra não repetir nome, porque daí eu tenho problema com nomes repetidos. Então, assim... E falando dos NPC de forma geral também, outra coisa, tipo, em retrospecto que tem, que tipo, é uma coisa que eu nem cogitava, né? É que, tipo, eles são muito frutos de mim e de eu não me entender. Sim. E, então, tipo, não existem tantas relações entre personagens, e é uma coisa que é muito gritante também, na opinião, sabe? Tipo, no jogo. Sim, exato. Sim. Porque, tipo... Eu acho que a gente já falou isso antes aqui, né? Mas a questão de ter relações amorosas ou de ter vínculos amorosos pro Dan não era relevante o suficiente pra estrutura da cidade, né? E não é só isso, tipo, sexo por sexo, sabe? Que só pensar as relações que tem são de pessoas, meu Deus, né? Que estão há milênios juntos e que se adoram, né? Sim. Não existe uma relações informais, sabe? Tipo, a única pessoa que é mais assim ainda é o Abel, mas é muito mais a fama do que a prática de verdade, né? Sim. É muito a projeção, né? Sim. Sim. Então, isso foi algo que a gente foi desconstruindo ao longo da história também. Principalmente quando a Lorena se envolve com o Abel. Porque a gente começa muito a rever essa questão de... Porque, tipo, ela termina com o Tobias porque ela tá confusa por causa do Abel. E depois eu chego nos motivos que levaram a isso, enfim. Mas ela continua sendo extremamente apaixonada pelo Tobias. Sim. Sabe? Então, isso foi o ponto de partida pra gente começar a questionar... monogamia e sabe? Então isso foi um passo muito importante também que a história do Lorena trouxe pra gente. Cara, a história do Lorena ensinou muita coisa pra gente, isso que é verdade. Coisas para um caralho. Sim. Conhecendo nós mesmos, por sinal. Sim. E o que acontece a Lorena ela é apresentada pra Amanda, que é uma figura extremamente opressiva. Sim. Né? E ela sai de lá levemente traumatizada, porque o Tobias vai com ela e deixa ela lá. Tipo, ok, a partir daqui é com você, sabe? Vai lá, boa sorte. E meio que a Amanda faz é questionar os motivos e a lealdade dela, basicamente, sabe? Sim. E daí ela volta pra casa, meio que já sendo aceita pela príncipe, mas não sendo oficialmente aceita na cidade. Sim. E... chega o primeiro grande teste da vida dela. O P de RPG é de poligamia mesmo. Sim, exato. A gente pra começou. gente isso agora foi se tornou uma real. verdade. O R é de raiva, o P de poligamia.
E o Jade gostoso. É bom demais. E aí surge uma das personagens favoritas do Dan no cenário. Nossa, já é agora? Já, ué. Você lembra muito mais do que eu, meu Deus, eu não lembro quase nada. Você me ajudou a lembrar muito hoje, na real. Ai, que bom, não lembro quase nada, velho. Raiva Sônia, poligâmica gostosa. Amanda. Cadê ela? Ah, não. Ela não tá no Primigênio, obviamente. Não tá. Por sorte, né? Imagina. É outros, não é? É outros, eu não sei cadê a pasta. É o segundo. Tá. É que, assim, vocês sabem que eu não enxergo de longe, né? Sim. Eu separei tudo em pastinhas bonitinhas pra ficar fácil selecionar os personagens. Com o único problema que eu não enxergo daqui pra fazer isso. Sim. E surge uma das personagens favoritas do Dan, que é esta criatura, chamada Helena, que é uma malcaviana. Acho que ninguém tinha pensado nisso quando viu a imagem, né? Não, ninguém nunca tinha imaginado. E ela tem algumas fotos. Não, primeiro que ela brota na casa, batendo na porta, tipo, passando pelo sistema de câmera, né? É. Oi, eu Exato. tô na porta. Tipo, mas você tem que vir da rua, né? Exato. E foda-se. Foda-se, ela só brota. E ela adora pôr o chiclete embaixo da mesa também. Ela entra, ela tira o chiclete da boca e enfia debaixo da mesa de centro da sala. Joga tudo no chão. Mete a mão na mesa e joga tudo que tem em cima da mesa no chão. Quebra um vaso de planta. É a cara dela. É a cara dela. Sim. A Lorena fica assim, né? Meu Deus, estamos sendo... Vou chamar príncipe aqui. E daí ela joga umas fotos na mesa. Que são de um servidor ultra protegido, ultra complexo, de dados. Que, segundo ela, são fotos que ela conseguiu da capela Tremere da cidade. Sim. O Fernando vê isso, leva até a Amanda. Fica feliz? A Amanda não fica nada feliz, porque apesar dela ser uma Tremere, ela não é da capela que mais tem gente na cidade. Basicamente. Ela é sozinha quase no mundo. Ela tem duas pessoas, duas crias dela, na verdade, só. E é isso. Ela vê aquilo, fala, opa, peraí, tem algo errado nisso. E aí ela fala, se virem, resolvam. Vocês não são a inteligência da cidade? Vocês não são a inteligência da cidade? Usem ela. Só que é o seguinte, vocês vão pegar tudo que tem lá de dado e vocês não vão guardar nada pra vocês. Porque é um segredo do meu clã, afinal de contas. Ou seja, peguem pra mim e não fuçem. Dica, eu vou saber se vocês fuçaram. Exato. Ela é uma príncipe maravilhosa, né? Representa a classe. Gente, vocês não fazem ideia do ódio que eu tinha da Amanda até muito recentemente, assim, na história, sabe? Tipo, as 400 primeiras horas de história eu tinha ódio da Amanda. Sim. Maledita. E aí a gente invade uma capela Tremere. Olha que maravilhoso. É fantástico, né? É feita uma reunião. Ela convoca os Tremere. Ela faz uma convocação. Eu ainda não sou conhecida pela cidade. O ND já não vai nas reuniões mesmo. Não. O Fernando é o xerife, então ele tem que dar satisfação pra ninguém. Sim. E o Tobias meio que... mas isso não, você já tinha sido apresentado, sim. Não tinha, não. Não, ainda não? Você acha? Não tinha, não. Então, não. tá. Isso é feito antes da minha apresentação. Então tá. O Tobias meio que faz o que quer também, porque ele é o braço direito da príncipe. Se a príncipe disse que ele foi fazer outra coisa, ele foi fazer outra coisa. Sim. Mas rola uma puta reunião zona de todos os membros da cidade, o que significa que a capela Tremere fica vazia. Sim. A gente invade. O Tobias fica cuidando da área, né? O Tobias fica em volta, cuidando da área, olhando por fora. Vocês pegam os dados, ninguém consegue entrar no círculo de proteção. Sim. A Lorena vai, e pra variar, passa um teste pra lutar contra o círculo de proteção, né? Sim. Que ela tem autocontrole alto. Exato. Maravilhoso. Ela passa um teste, não se fere no círculo de proteção. O Fernando fica com as peninhas tudo... Fudida. Sim. E é isso, basicamente. E vocês pegam os Ela dados. rouba os dados, eles entregam pra príncipe, sem fuçar, sem fazer uma cópia Bons pra meninos. eles. Sim. E neste meio tempo, enquanto a príncipe analisa as fotos, tem a apresentação da Lorena. Que é outra cena que eu acho fantástica. Sim. Agora fudeu, né? Sim. Mas eu acho que eu tenho que mostrar de um em um, não tem jeito, né? Fecha ela. Deixa eu tirar a Helena.
Você que eu faça isso, na verdade? Não, tá aqui. Essa pasta tá fácil. Não, tá. Ah, não. Antes da apresentação ainda rola uma outra coisa. Rola. Cristã. Que o Tobias vai no teatro com a Lorena. Porque ela conhece o Abel antes da apresentação. É verdade. E nessa altura o ND ainda sai de casa, né? Que, tipo, não tem, eu ND falei ainda 3 tá vezes, mas de saindo. fato, né? É. Tem isso ainda, né? Tipo, tem 3 grandes vezes, então, na verdade, mas ele para só sair de casa mesmo depois da Lorena começar a buscar. É verdade mesmo. De fato. O Tobias vai até o teatro com a Lorena. Sim. Vai ter um show na cidade. Cine Teatro Central, pra quem conhece. É um lugar maravilhoso. Sim, é fantástico. Patrimônio histórico da cidade. Sim. Que é de propriedade deste ser. Uhum. E este é o Abel. Abel. É. O Abel. O Abel. Virou mote da casa, virou coach da casa por Virou coach anos. da casa num nível tão grande que uma das primeiras frases que o Oliver soltou na vida foi Abel. Era isso. Isso diz muito, né? Diz muito. Eu nem falava o Abel o dia inteiro, né? Não, imagina. Pois bem, e o Abel é um amor de pessoa. Né? Excessivamente. Pensa em sei lá, no talo de carisma com, sei lá, etiqueta, com tudo, né? manipulação, com performance, com tudo que vocês possam imaginar. Sim. Então, este é o Abel. E o Abel é uma pessoa encantadora, maravilhosa, brilhante. Ele rouba a cena de qualquer contexto no qual ele esteja. Sim. E ele, obviamente, é extremamente agradável, recebe o Tobias e a Lorena. Sim. O Tobias e a Lorena não sabia ainda, mas o Abel já queria pegar o Tobias. Já. Né? Mas o Tobias sempre foi muito certinho, muito... Uma pena. Né? Uma pena, mas o Abel... Ele sabe que tá perdendo. Né? Sim. Ele tá descobrindo ainda. Tá descobrindo ainda. O que ele tá perdendo. Uhum. E surge a Lorena, né? Que eu já falei, tem Aparência Surpreendente 4, né? Que agora é Stunning, né? Sim. E ele é este amor de pessoa que é o Abel. Eu só precisava fazer esse parênteses. Tá. Nessa mesma cena, aparecem outras 2 personagens. Tá vendo? O Dan joga personagem na fuça, na pressão, né? Mas é que vai apresentar no cenário, Sim. assim, tipo, de forma muito mais orgânica, né? Que são... É uma estratégia, na verdade, né? Sim. Mas isso, né? Já são, tipo, 20 horas de jogo, eu acho, cara. Tipo, 15 horas de jogo. Não, deve ser umas 20 horas. Deve ser umas 10 horas de jogo já, ué. Sim. Mas tem horas de jogo aí já. Tipo, esse resumo é horas. Surge esta criatura, A Natália, que é uma arpia. Sim. Ops! E esta criatura, Sim. que é o Álvaro, que é o casal Os da dois. Natália. Sim. E os dois são insuportáveis e eles desrespeitam abertamente o Abel Sim. no território dele. O Álvaro, sim, ela menos, né? A Natália um pouco menos, né? A Natália ainda trata ele razoavelmente bem, né? É mais o Álvaro que é cuzãozinho. Sim. Mas eles são meio cuzões. Principalmente o Álvaro. O Álvaro é um cuzão de marca maior. Sim, eu já vi. Peraí, eu só quero terminar meu raciocínio. E eles são extremamente respeitosos e o Abel não se importa. O que é muito interessante. Valeu. Sabe? Tipo, Voltem sempre. É. Foi legal ter vocês aqui, sabe? Exato. E tipo, nisso a Lorena já quica, porque o Abel é aquele amor de pessoa que recebe todo mundo super bem. Esses dois já vêm e já são super grossos, principalmente o Álvaro. A Lorena, ele tenta usar presença na Lorena pra Lorena meio que ser grossa com a Bel também, só que não cola, porque... O Álvaro, né? Não funciona. Não passa no teste. De novo, a Lorena... Porque, né, de novo, testes e... testes, a gente vai... Resistência e a gente começa a sentir uma dor no coração a respeito de que possa ter algo errado do sistema, talvez. Exato. Mas sim, a gente continua. E daí a Lorena pega Você já tem o Sable Mind nessa altura, né? Não, o Sable Mind é só depois de trocar sanguinho com o Tobias. Então tá. Fortitude, lembra? Então tá. E é isso, né? Ela resiste e defende o Abel fica mais feliz ainda, porque o Abel, por mais que ele não se importe, ele adora uma plateia. E ter uma neófita, uma criança da noite tão linda, tão inteligente, defendendo ele tão abertamente, é demais pro coraçãozinho do pobre toreador
Sim. de ego inflado. Né? Super pouco inflado, né? Sim. E em seguida acontece a apresentação. Sim. A gente vai pro chat? E a gente vai pro chat. Eu só ia... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Falar nisso, teve pegação franca na série da Ana Rose, então venho através desta retirar minha desindicação. Isso é muito bom. Eu só vi uma beijola na boca, carçada esses dias no Insta, que eu já falei, muito me interessa. Mas já que você disse que teve pegação franca e que você retira a sua desindicação, me sinto feliz e muito mais disposta a assistir mais assim motivada, que acabar o cacete do mês de outubro. Sim, o Ventolder. Né? Minha vida tá inteira suspensa Sim. por esse mês. Nem falha, né? Novembro também não vai ser legal. Bullying canita de respeito, exato, né? Exato. Sim. Entrevista. Aliás, manifestos, eu vi a postagem do Rodrigo Pontes. Eu estou ansiosíssima por este momento. Pra quem não sabe, o Pontes e o Manifestos gravaram comentários sobre o entrevista. Sim. Então, é uma entrevista ou entrevista, né? Medo. Medo. Não, vai eu ser maravilhoso, eu tenho certeza disso. Eu também. Porque, afinal de contas, é você e o Pontes. O que pode dar errado? Né? Cusão é ótimo, Miade. Né? Então, ele é cuzão no sentido ruim, não no sentido bom. Eu preciso mudar esse de termo, roupa ou né? sem roupa. Mais medo. Ai. Adoro a Jenny. Então, assim, cara, a Jenny tem uma fixação por essa coisa de sem roupa, né? Sim. Eu acho o máximo. Eu acho que nós tínhamos que todos virar nudistas. Né? Imagina, ia ser divertido. Seria fantástico. Acho que é isso, então. É isso. Vai lá. E a apresentação? Eu acho vai. que é a última, né? Sim. Ou ainda não, sei lá, vamos lá. Não sei. Vamos lá, vai. Por que os coelhinhos? Não sei, cara, mas é engraçado. Por que coelhinhos, manifestos? Mas isso foi engraçado. E detesto ninguém de fora, né? Sim. Coelhinhos. E são coelhinhos mesmo, são, não parece? Sim. Bom, o que eu posso enxergar daqui é que são coelhinhos. Caramba, até eu tô ficando cego, velho. Viu? Eu acho que são. São coelhinhos. Nossa. E a gente vai pra apresentação da Lorena. Ai, que é outra montanha de NPC. Sim, a nossa digníssima príncipe, vocês já conheceram. Sim. Né? Ah, coelhinhos são sinônimos. Gente, eu me surpreendo com o grau a amplitude que as safadezas na internet podem assumir. Sim, A amplitude de formas que ela pode assumir. Porque a gente descobriu recentemente que um tanto tão absurdo de GIF é safadeza que eu tô com medo de usar... De GIF não, de emote. Que eu tô com medo de usar emote já. Manda áudio pelado. Isso eu faço direto e as pessoas nem sabem. Sim. E fofurês também. Ok. Manda áudio pelado é bom demais. Lagírios, estão falando de fofura e safadeza ao mesmo tempo. Acho que estão te chamando. Estão summonando Lagírios mesmo. Ai. Lagírios é um amor mesmo. Né? Eu não vou falar mais nada porque eu não posso expor os amiguinhos. Não pode. Mas Sim. Falou de fofura e safadeza, Lagírios. Né? Então... Eu sou Santinho do Pau Duro. Quer dizer... Áudio pelado, conceito. Quem não tava aqui fazer comentários sobre Fio Terra, sinto muito. Exato, isso é muito bom. Tá de proteanente. Eu não tinha lido isso ainda. Ai. E assim, o meu amor por Gangrel, ele já existia um pouco antes, por conta da xerife Gangrel que tem na história do Nico. Sim, que rola um crush. Mas, nossa, rola um crush total. Mas, ai meu Deus. Né? Ops, perdeu a compostura. Ai, Emily. Perdi a compostura, desculpa. Pessoal que vai tirar a roupa pro áudio mandado e melhor. Achei tendência. Ai, fantástico. Sim. Lembro desse momento. A gente tem vários momentos memoráveis aqui. E o mais interessante é que 99% deles são de putaria, né? Sim. Amo. Então, o nosso príncipe Tremere vocês já conhecem. E o legal é que com essa imagem eu não consegui... Ninguém no chat xingou Tremere, né? Vocês perceberam isso? Que eu falei de uma príncipe Tremere, não teve nem comentário. Não é clã, né? Tipo...
Né? Não, aí é clã, né? Cadê agora? E o medo, né? E o medo da príncipe. Imagina ela vir aqui pegar nós. Medo, respeito, admiração, tesão, quer dizer, digo. O nosso primigenitoriador. Vocês também já conhecem. Que é o Abel. Que é o Abel. Que é este ser de... Enfim. Né? E agora eu vou apresentar pra vocês o restante, né? Esse resto aí. O resto aí, que tipo, é menos relevante. Primigene Tremer. Primigene Ventru. Tinha esquecido o Ítalo. Você esqueceu o Ítalo. clã do Esqueci Ítalo. o clã do Ítalo. Ok. Primigene Nosferatu. É o Josué. Sim. Primigene Gangrel. Que é o Beckett, né? Mas Que a gente descobriu depois que essa imagem é do Beckett. Mas ele pra é o gente Leonel. ele é o Leonel. Sim. E ele é foda, tão foda quanto, talvez mais, então... Ah, não vamos falar isso, não. Não vamos falar isso, não. O Leonel Beckett O Leonel é uma porta, pra falar a verdade, mas eu amo o Leonel. Sim. A porta às vezes ganha mais. Primigene Malkaviana. Que obviamente é uma das minhas prediletas, né? Que obviamente, né? Verme. Eu tenho isso gravado na minha mente. Essa desgraça já morreu e eu tenho isso gravado na minha mente. Não morreu ainda não. Ela Ela tá no Instituto É. dos Grangréis de Reabilitação. E por fim, e eu deixei pro fim porque eu precisava deixar pro fim. Ah, tá. Ai. A Primigene que mexe com o meu coração, com a minha libido, com o meu tesão, com minha ar. capacidade de respirar. Né? A Primigene... tá vendo? Perdi até a linha, esqueci até o clã. Bruhá. A Tássia. Sim. Ai, meu Deus, essa mulher. Puta que pariu. Então... Vou até tirar a Tássia aqui pra eu não perder a concentração. Vamos voltar pra Amanda. Boa. A Lorena... Vai ter que voltar pra Tássia depois também. Tem que voltar pra Tássia. Vai lá. A Lorena entra, né? Tá a Amanda no centro. E pra quem conhece de fora também, acho que basicamente só o Lagírios. É onde funcionava o Colégio Estevão de Oliveira e que agora é a AMAC. Né, que é onde tem as atividades para os idosos e tal, que também é um prédio histórico da cidade, que fica em frente à escola normal, e que é um prédio maravilhoso também, que ele tem uma cúpula enorme, assim, ele fica numa esquina de uma das principais avenidas da cidade, assim, é um prédio maravilhoso. Que é onde acontecem as reuniões, Sim, né? que é onde acontecem as reuniões da Primigene, pelo menos enquanto a Amanda é a príncipe. Sim. Isso vai mudar, gente, sinto muito. Ai. A Lorena entra e está a Amanda no centro. Metade da Primigene alinhada de um lado, metade da Primigene alinhada de outro. E os dois braços direitos do lado dela. E os dois braços direitos, o que é Tássia notável, e a Tássia e o Leonel. Cada um de um eles lado. estão cada um de um lado da Amanda. Sim. Os dois E a braços Tássia- direitos é ótimo, né? A Tássia tá do lado do braço direito. A Tássia do lado direito, o Leonel do lado esquerdo e o resto é o resto. O resto é o né? resto. E o Abel tá do lado da Tássia. Isso Né? é relevante Sim. contar também. É bastante É relevante. bastante relevante. A Lorena entra, acompanhada pelo Fernando e pelo Tobias, Sim. A proteção. né? Que, enfim, são os mentores dela, afinal de contas. Sim. Um já é um caso e o outro é o mentor, né? Sim. Essa altura Que os nessa dois já altura estão namorando Sim. mesmo. Já estão estão namorando. já. Vocês já pulou tudo e já estão namorando, tá? Sim. Tá. Legal, eles já se pegaram. Eles estão. Pra quem não sabia, eles só se agora deram são- uns beijinhos, eles estão saindo pra jantar juntos, eles vão no teatro, daí ela vê o Abel uma sessão detalhe, né? Né? Tipo, Mas mas sim, eles já continua. estão, tipo, construindo uma relação sólida. Tá. Ótimo. Ele já tá ensinando ela a atirar, que é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Sim. Ele é dono de um clube de tiro. Que ele não é dono naquela cidade. Mas ele não é Minion, eu juro. Não é, nossa, pelo amor Né? de Deus, não. Não, ele só gosta de tirar mesmo. Ele só gosta de atirar e, tipo, é importante, né? Você saber se defender depois de ser abraçado. minimamente, Assim, é muito relevante lembrar que o Tobias, ele, quando ele está vestido com roupa social e tal, ele não aparece, mas quando ele tá mais descontraído, ele tem uma bala pendurada no pescoço. O tempo todo. O tempo todo. Que quebra, que não faz o menor sentido. Que não faz o menor sentido, né, pra imagem do personagem. Sim. Mas que pra ele tem um significado muito forte, que é, tipo, pra ele se lembrar de nunca confrontar diretamente. Porque na cabeça dele foi isso que gerou a morte do mentor dele, Sim. né? Uhum. Então Exato. ele tem isso no pescoço pra se lembrar de que o conflito
aberto nunca é a melhor escolha. Sim. É. Boa. Guardem isso também. É muitos guardem isso. Tipo, É muitos guardem isso. Nunca. Daqui 10 episódios a gente vai buscar um. Lembra que a gente falou isso? Né? Sim. Ela entra acompanhada, vê essa cena. A Amanda faz o, né, tipo, dá as boas-vindas. Começa o Paranauê da apresentação, sim, né? faz toda aquela, né, aqueles ritualística, camarilesca, Sim. né, de se apresentar, de dizer de quem você é cria, de mimimi. citar as tradições e de apresentar a primigênia. Sim. E neste momento, o Ítalo, este Ventru aqui, Não, esse não é esse. Esse é um Nosferatu ainda. eu ativei o Boa. Nosferatu em vez de desativar a Amanda. Tá bom. O Ítalo, este Ventru, o primigênio Ventru, Sim. se levanta, pede a palavra e diz o Começa. seguinte, que ele não acha correto que a Lorena seja tutorada pelo Fernando, porque já que ela está numa relação aparentemente sólida com um membro do meu clã, e o Ítalo ele tem um controle muito grande sobre o clã dele, de forma geral, né? O clã está literalmente... Ele literalmente, ele é a liderança do clã. Eu não vou dizer que ele manda no clã, porque não é exatamente isso. O Ítalo? O Ítalo. Sim, é. Mas ele é uma figura de liderança e de orientação do Sim. clã, Todo mundo que é dá no muito cup forte. nele. Só que o Tobias, ele não é bem visto pelo clã, Não. e o Tobias, ele não é aceito pelo Ítalo. Sim. Né? Existe uma, tipo... Rixa, quase, né? Sim. De certa forma, o Tobias acredita um pouco que o Ítalo ter se tornado primigênio tem a ver com a destruição do mentor dele e tal. Existe essa história na cidade. Sim. E aí ele levanta-se, porém, que na verdade, se ela tem uma relação próxima com o Ventru e que o Tobias já é um Ventru perdido, que na verdade quem devia ter o direito de orientar a Lorena seria ele e não o Fernando. Não o Fernando e nem o Tobias. Tipo, E nem o what the Tobias. hell, sabe? Isso é louco, tipo, mano. Nisso, a nossa querida Tássia Faz a primeira apresentação magnífica. faz a primeira grande manifestação dela, porque ela soca a mesa e fala: caralho, você não pode deixar uma porra de uma apresentação acontecer em paz? Ela quebra a mesa. E no que ela faz isso na mesa, a mesa só se desfaz no chão. Né? É isso. E ela tá feliz. E ela tá muito feliz, né? É uma bruxa bastante controlada, aparentemente. Super. Braço direito da príncipe. Lembre-se disso. Meu Deus do céu. É muito simples disso. O E Leonel... começa a treta daí, né, basicamente, né? Tipo, é isso, tipo... O Leonel toma a rixa também daí. O Leonel meio que voa no... Eu não vou com palavras, né, no Ítalo. Não, acho ele não meio rola que treta. ameaça o Ítalo e ele vai ir no pescoço mesmo. O primigênio tá dando certo. Sim. E aí meio que começa a rolar, virar o caos, a Amanda só, tipo... Cala a boca, vai. Cala a boca todo mundo. Crianças. Pode se considerar apresentada e a reunião tá Encerrada. encerrada, Vamos sabe? parar, crianças. Eu acho que duas coisas são interessantes a ressaltar. A primeira é que quando a Lorena entra, o Abel dá um sorriso pra ela, tipo, Sim. de força, sabe? Tipo, não precisa ter tanto medo assim. Spoiler, precisou. Spoiler, precisava. A Tássia tem essa cena de, tipo, destruir a mesa. E é engraçado porque isso se repete algumas vezes no durante a história. sim. Reunião da Primigênia. Que a Tássia não destrói uma mesa, não é reunião da Primigênia. Não é. O Ítalo, ele consegue só comprar a briga. Sim. E basicamente o Leonel, que nem nunca viu a Lorena na vida, Defende ela como se fosse do meu só sangue. por ser do clã dela. Sim. Sabe? Só É. pelo clã. Mano, é sangue do meu sangue, você vai morrer se for falar do merda pra ela, sabe? Exato, sabe? Sim, Tipo, muito da hora. ninguém vai tocar em alguém do meu clã. Sim, é muito E da hora isso é uma coisa que eu acho muito legal do Leonel, Sim. porque é uma característica muito forte dele. Sim, Né? Essa lealdade dele ao clã e às pessoas que ele protege e tal. sim. E é isso a apresentação da Lorena. E daí os outros tocam meio que foda-se, tipo, Sim. lutem, sabe? Que lutem. Sim. Mas é muito isso, tipo, essa atitude do Ítalo, ela é muito gritante no começo e ela já gera uma raivinha, assim, de Sim. cara, né? Tipo, Ventru, filha da puta, né? Sim.
Tipo, tá antagonizando o Tobias, tá antagonizando o xerife que todo mundo respeita, tá antagonizando a estrutura da cidade, porque basicamente a Amanda permitiu o abraço pelo Fernando, então, tipo... ele tá antagonizando tudo, né? Ele literalmente antagoniza tudo. Ele literalmente antagoniza todo mundo. Sim. E o Manifesto falou que esse Nosferatu tá meio transante. Sim, concordo. A gente gosta, né? A gente gosta. A verdade é que a gente gosta. É uma coisa que é legal, porque, assim, a V5, como ela traz essa questão do Nosferatu, ele não ser um ser horripilante, mas ele... O que o defeito faz é criar um incômodo. O Josué, ele é muito isso. Por mais que ele não, tipo... Olhando a imagem assim, mas pelo menos a interpretação do personagem, a construção do personagem, ele é um personagem insuportável mesmo, sabe? Ele é um desgraçado mesmo que, tipo, não tenho nem como defender, assim. A parte de Ventru FDP ser pleonasmo. Então, né? É muito interessante porque o Dan jogou muito com isso. Essa questão de, tipo, do Ventru já chegar e antagonizar e colocar, tipo, meu clã acima de tudo e tal, foi algo que o Dan abusou muito mesmo, né? Tipo, pra já ajudar a criar mais ainda esse rancinho que a gente fica do Ítalo de cara. Ele vem de pack de podrinho. Nossa, muito bom, pack de podrinho. Saudações, cadáveres fedendo ao Irme. Nossa, você entrou no momento oportuno, Steffersox, porque a gente tava falando do Nosferatu. Oi, tudo bom, Steffersox? Especificamente deste Nosferatu. Sim. Cadê ele de novo? É um dos primeiros, lá em cima. Cadê? Aí, de baixo. É que já tá clicado, né? Já tá clicado. Sim. Este Nosferatu. Sim. Nossa, sim, pior que é mesmo, me ajudaram pro caralho, né, velho? Ele é gatão, gostosão mesmo. Dava pra pegar. Mas daí você conhece o personagem e você desanima. Você desanima. Assim. Total, velho. E... basicamente é isso. O iníciozão mesmo da história. Fazível, extremamente fazível. Aliás, é cheio de pessoas fazíveis nesse... tipo, né? Foi, né... Escolher imagem na internet já é um cacete por causa disso, né? Tipo, já são tudo acima da média, né? Nosferatu Mas é isso, né? A V5, o Nosferatu pode ser bonito. Ele pode. só é incômodo, ele só é desagradável. Tá de cabeça pra baixo, gente, eu não sei porquê. É um ritual. É um ritual. Falam dos gatinhos fazendo círculo na sala, tá ligado? É isso aí. O nosso tá fazendo aí já. Hilário, mano. E essa gatinha aí que vocês viram é a Anya. Ela não é pornográfica, mas entrega tudo que a gente quer, menos a pornografia. Não, a história da Lorena entrega. A história da Lorena entrega as pornografias todas. É que a gente não vai falar muito, mas entrega. Ou se entrega. A história da Lorena entrega. Ó, já posso dizer que dessa galera que vocês viram aí... 3 já peguei, né? Só 3 mesmo? Acho que é da galera que mostrou, só 3 mesmo. Não mostrei o Davi ainda. Não. É só 3. Só peguei 3. Né? A saber, a Tássia, o Abel e o Tobias. Sim. Já peguei e ainda pego, né? Por sinal. Sim. A Lorena tem uma coisa que é muito interessante dela, que depois que ela se liberta e que ela aceita esse traço da personalidade dela, ela não se importa mais o rodo de Caim. Exato, ela passa o rodo geral mesmo. Ela passa. Cara, tem uma cena que é muito engraçada, porque é o seguinte, a Lorena, ela... Em algum momento, ela termina com o Abel, com o Tobias, fica com o Abel, publicamente, né, todo mundo sabe que ela tá com a Bel. E ela começa a se envolver com as tramas do Rio de Janeiro. Sim. Né, além de Juiz de Fora. E daí ela conhece... Isso é muito no futuro. Muito no futuro. E daí tem o Davi, que é um gangrel urbano também, que tá na cidade, mas que ele não apareceu ainda. Que ela começa a dar uns pega no Davi também. Sim. Os pega dela com o Davi é o único que não é público. Nossa, nada. Mas público. pela função do Davi, ele precisa comunicar essa relação, né? Porque ele tinha, entre aspas, como ordem que ele nunca se envolvesse com ninguém da cidade. Ele começa a se envolver com a Lorena, então ele vai lá e ele não pede permissão. Ele comunica ao príncipe do Rio e, enfim, todas as outras pessoas envolvidas no assunto. Sim. Então ela tá pegando o Abel, o Tobias e escondido, ela tá pegando o Davi. No presente, no presente, né? Ela dá uns pega na Tássia, que também não é público, mas também não é sério, mas as duas estão sempre se pegando também. Sim.
Tipo, era um negócio meio A3 com o Abel, até que chegou a hora que elas resolvem se pegar sem o Abel mesmo, entendeu? E daí... Altos spoiler. Ela se envolve com o primigene, a Samita, do Rio de Janeiro. Banu Hakim, no caso, já que é V5. Sim. E o príncipe do Rio fala, mano, peraí, né? Sim, fodeu. E aí ele convoca a Lorena. Sim. Fodeu, né? Pra dizer o seguinte, você tem noção de que você tá se envolvendo só com pessoas extremamente importantes e problemáticas, né? Você tem certeza que você não tá fazendo merda, né? Porque se um desses aí resolver ficar com ciúme dos outros, você vai causar um colapso social. Exato. Então, tipo, sai Eu já tenho daqui. meu favorito já. O Banu Hakim ia ganhar de todos, mas tudo bem. Wander Games, olá! Olá! Nós estamos ótimos, e você? Como você está? Nós estamos falando A gente tá falando da minha personagem gangrel urbana que pega geral. Uma coisa, Helena de Troia apenas. Né? Podia causar esse caos também. Podia. E aí ele joga na cara mesmo, fala, você sabe, né, que se você fizer merda, você vai causar um colapso social. E na hora que der a merda, você sabe que só um vai sair vivo dessa porra, né? Exato. Tipo, você tem noção. Sim. E é muito engraçado, porque, tipo, a relação da Lorena com o príncipe do Rio é uma merda. É uma merda. Sabe? Tipo, quando ele chama ela pra dar uma comida de toco pelas relações pessoais dela, nossa, a Lorena fica muito puta. Fica. Tipo, mano... O que você pensa que é? Então, eu penso que eu sou o príncipe mesmo. Eu sou a pessoa que vai ter que lidar com a sua bagunça quando você fizer Penso merda. que eu sou o príncipe mesmo. Basicamente. Mas é tudo muito consensual, exceto o Tobias, que não sabe, só sabe do Abel. Sim. Mas no fim das contas, o Tobias só fala, quer saber? Eu não quero saber do resto. Tá? Você faz o que você quiser da sua vida. Né? Porque, tipo, eu já entendi que você é uma pessoa do mundo, livre. Né? E eu não quero... Você não vai pertencer a ninguém, né? Você não vai pertencer a ninguém, e se é o jeito que eu tenho pra continuar com você, então, tipo, eu só aceito, mas eu prefiro não saber de mais nada. Não está escrito nas tradições, não pode censurar, concordo. Vampire da Trisal. Trisal é pouco, O problema é que não é um trisal, né? Nisso tudo já é, tipo... É um Ventru, um Toreador... Uma Bruhá. Um Gangrel, uma Bruhá e uma Samita. Já é um... Mais a Lorena, já é um 6-al. Sim. Rola pegação deles entre eles também, sim. Né? No Rio, quem controla as gangues das favelas? Bruhá, Sabá... e elas são meio que divididas, mas elas... São do Atlan, são dos Bruhás. São dos Bruhá, né? E são as mais problemáticas na época, lembrando que a gente tá falando de 2015, a gente não tá falando de atualmente, né? Sim. Elas tinham estavam sob controle dos Nosferatu, mas rola uma evasão dos Nosferatu também, do Rio de Janeiro e da Camarilla, do Rio, de forma geral. Sim. E a verdade, tipo... A gente tenta basear no mundo real, mas na verdade, tipo, eu não pesquisei o suficiente. E, tipo, tem até explicações do bem merda da violência, mas é muito menos violenta, a verdade é essa. Eu pesquisei muito que, de certa forma, é de um Bruhá que tá tentando esse processo de pacificação, né? De diminuir a violência, de diminuir a mortalidade nas favelas e tal, então, tipo... Sim, o mundo que a gente joga é muito atípico. Sim, a gente... Tanto que pro nosso mundo, o Museu Nacional, ele não queimou. Tá? Sim, a gente é cheio de proteger as coisas. A gente se recusou, assim. Tipo, é um negócio que é tão absurdo ter acontecido no mundo real que a gente pensa, se tem vampiros, se tem toreadores que protegem o lugar, sabe? Não tem a menor chance de acontecer. Só não ia rolar, sabe? Sim. Então, tipo, não. O Museu Nacional ainda tá de pé. Mas, em compensação, o Museu de Petrópolis quase é destruído no processo. Né? Por conta culpa da Segunda Inquisição. Então, você falou que tem que pegar... Eu já vou ler o do Wander Games, é só que vai ser mais longo e a gente mudar de assunto, e eu quero responder o William por último. Tem que pegar um de cada clã e um Tremere. Existe uma situação indefinida da Lorena com uma Tremere, que é parte da coterie dela, que é a Nara.
que a gente vai chegar lá, mas spoiler, a Nara passa a fazer parte da Coterie no futuro. Sim, passa. Só que assim, quando a Nara entra na Coterie, a Lorena está namorando com o Tobias numa relação mono total. E é início de relação, aquela coisinha e tal, né? Ninguém olha muito pros lados, não sei o quê. As duas têm uma situação de tipo, de trocar sangue porque precisava se alimentar, por causa de aprender disciplina, essas coisas assim. Sim, eu não lembro exatamente. Rola um tesão da parte das duas, ficam as duas, tipo... Né, querendo mais. Querendo mais, mas tipo... Além de tudo, eu falei que a gente aumenta muito a segurança da casa. A casa inteira tem câmeras, inclusive os quartos. Inclusive os quartos, né? Então, tipo, além de tudo, se as duas deixassem rolar e se pegasse, o Tobias ia ver. Então, tipo... Todo né? mundo ia ficar sabendo. Ia ser muito legal. Não. E aí as duas meio que seguram as pontas. Passa pro futuro. A Lorena passa a ter uma relação mais livre. E começa a namorar com a Bel, e daí depois ela faz Diablerie, e aí pega o Davi, e aí descobre que ela não quer se prender a mais ninguém, tipo, unicamente, e começa a pegar geral, só que a Nara está numa relação... Sem spoilers, né? Fixa, sem spoilers de com quem. E daí rola uma outra situação das duas meio que... Quase, e não rola. Mas tipo, putz, né? Segura as eu não pontas. posso trair a pessoa com quem eu tô. Então, dessa vez sou eu que daí não dessa posso. vez é a Nara que não Pode. pode. E daí meio que tá nessa ainda, porque essa situação meio que tá rolando. Deixa eu ler o comentário do Vander Games, mas Lagírios, você pode mandar qual é a sua dúvida que a gente te responde daqui a pouco. Eu tenho certeza que é uma dúvida de safadeza. Sim. Vander Games, gente, tenho que contar. Na história que matei o xerife com meu sombra e induzi um Ventru da Camarilla a cometer Diablerie. Lembrei de vocês falando de Ventru na live passada. Agora tô passeando. Muito bom. Boa. Induzir é a melhor coisa. Induzir é outros. ótimo. Como que você induziu? Me conta. Sim. Ai. A gente fecha pro YouTube agora, então? Acho que sim, né? Podemos. Já foi Vamos 2 fechar pro horas YouTube, falando. daí a gente continua. Na verdade foi 1h30, vai 1h40 falando. Vamos fechar pro YouTube, vai lá. Pessoinhas do YouTube, a gente vai fechar por aqui. A gente promete não contar mais da história da Lorena para que vocês possam acompanhar, caso vocês queiram no futuro. Sim. E mesmo que a gente solte algum spoiler, a gente fala de novo depois. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra gente o feedback de vocês aí embaixo. Pra gente é extremamente divertido fazer isso, porque afinal de contas, quem não gosta de falar do próprio personagem, né? Sim. Mas é algo que, se der certo, a gente pretende que dê frutos pro futuro, então vai ser muito bacana. Por isso que a gente quer também saber o que vocês acham deste formato. Sim, e principalmente, tipo, a gente tá fazendo o formato pra ganhar tempo. Além de tudo, pra conseguir fazer os negócios de lore mais bem feito e, tipo, encaixar no nosso dia as pesquisas, que a nossa vida também é meio corridinha, então... Sim. Pra gente não ficar sem fazer nada nas segundas-feiras também, enquanto a gente tá produzindo pesquisando sobre lore. Os vídeos sobre lore. Sim. E é isso, façam todas aquelas coisas que vocês sabem que vocês podem fazer aí no YouTube, né? Joinha, seguir o canal, ativar sininho, comentar e companhia limitada. Sim. E a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.